E aí, pessoal, tudo bem? A gente tem visto aí no noticiário como a Europa, principalmente a Europa e a América do Norte, o Brasil também, têm sido afetados pela segunda onda da pandemia, né? Um aumento significativo do número de casos de Covid-19 em vários países nas últimas semanas, o que já era mais ou menos esperado, talvez não nesta intensidade, mas já era mais ou menos esperado por muitos especialistas, quando houvesse uma reabertura econômica das atividades econômicas, né? E daí fica a questão do futebol. Porque, primeiro, tá tendo muito caso de jogador, né? Muito caso de Santos, Palmeiras, a gente voltando um pouquinho, teve caso de Flamengo, e assim, em outros times também já teve caso de Boca Juniors na Argentina. Daí você vê na Itália, tem, né, vários jogadores ali desfalcando seleção por causa de Covid, Salah, né, no Egito, que vai desfalcar o Liverpool também. E daí toda hora tá aparecendo caso. E ainda que o risco com o jogador seja menor, porque faz parte do grupo de risco, do comportamento da doença, tudo, não é legal, né? Não é o que a gente quer que aconteça com o esporte. Então você tá falando que tem que parar o futebol de novo. Não tô falando isso. E não vou falar isso, tá? Justamente o vídeo é sobre não parar o futebol, tá? Eu não sou especialista em epidemia para dizer se deve ou não ter futebol. Quem tem que dizer se deve ou não ter futebol é especialista nisso. Agora, o que eu consigo ver, como um jornalista que acompanha as notícias e o esporte e tudo, é que não há um clima, não há uma intenção, uma ideia de se parar novamente as competições. Ninguém está muito falando nisso. A Inglaterra, o Reino Unido, decretou lockdown de novo, fechamento das atividades, sei lá o quê, mas com regras para o futebol continuar acontecendo. Né? Os Estados Unidos ali, tem alguns estados americanos que estão revertendo as autorizações de reabertura das atividades econômicas em alguns setores, tudo, mas ninguém está falando em parar a NFL. Né? Que a NFL tenha que... Não, interromper a NFL de novo como interromper a NBA. Não estão falando nisso ainda. Tá? Então o clima, acho que agora, é de tentar jogar. Então, assim, quem tem que tomar essa decisão é especialista na área. Mas, se for para jogar de qualquer jeito, tudo, não vou discutir. Se chegarem à conclusão que dá, deu. Estão falando que dá, espero que estejam falando isso com base científica, tudo, mas ok. Mas, se for para jogar, e tudo indica que eles vão jogar as temporadas de cada modalidade, cada liga, cada esporte, até o fim, se é para jogar, então que se faça isso da melhor forma e de uma forma mais realista. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que você tem que ter um plano B. O plano é assim, a gente tá jogando. As temporadas do futebol, principalmente, elas estão acontecendo. E mais a NFL também, estão acontecendo dentro do plano A ainda, que assim, é jogar do jeito que a gente já jogava antes. Né? Teve uma adaptação de calendário, no caso aqui da América do Sul, a temporada vai até fevereiro, em vez de terminar em dezembro, mas está se jogando do jeito que se jogava. Ir de volta, viaja, joga ali, joga aqui, viaja lá para fora para jogar. Na Europa também, né? Então, joga Liga Nacional, depois joga Champions League, depois volta. Tá jogando tudo assim normal. Só que sem público, né? E com algumas regras ali e tudo, mas tá jogando. O calendário tá andando, né? Talvez tivesse que fazer um plano B. Por quê? Porque dependendo do que acontecer com a pandemia, talvez em algum momento essa liberdade que está se dando para o esporte continuar acontecendo, talvez comece a ter restrições. Mas que tipo de restrição? Por exemplo, talvez em algum momento tenha restrição para viagens internacionais. Né, de pessoas irem de um país para outro. E se começar a ter isso, já começa a atrapalhar a realização de competições internacionais. Aí é jogo de eliminatórias de Copa do Mundo, jogo de Champions League, Liga Europa, Copa Sul-Americana, Libertadores, Conca Champions, todas essas competições poderiam ter restrições ali, poderiam ter problemas. Então como você contorna isso? Pensando na bolha. Vou ter um plano para a bolha. E eu não estou falando que ele tem que acontecer. Que ele tem que ser implementado. Eu estou falando que tem que se estudar e ter ele pronto, porque se chegar uma situação em que ele seja a única solução, ele já está pronto, já está estudado, você não precisa perder tempo elaborando esse plano. Você já consegue botar ele em ação imediatamente. E você não precisa ter dificuldades ali para trocar o pneu com o carro andando. Como é que poderia ser isso?
Eu acho que o principal problema do ponto de vista esportivo para a continuação das competições é manter os jogadores, as equipes, os atletas minimamente isolados ali dentro dos seus universos ali para evitar a contaminação, e ter uma possibilidade de impedimento legal de viagens internacionais ou restrições para essas viagens que possam acontecer. Então, um jeito de você contornar um pouco isso é não fazer competição internacional por um tempo. Como você pode fazer isso? Você pode ter um plano B em que você preveja que as competições internacionais se realizariam no fim da temporada em forma de bolhas. Você cerca todo mundo dentro de alguns lugares. Não precisa ser como a bolha da NBA, pode ser como a bolha da NHL, do hockey no gelo. Eu fiz um vídeo sobre ela aqui. Para mim foi a melhor bolha, melhor que a da NBA. E eu expliquei no vídeo por quê. Em que os jogadores ficavam em hotéis, esses hotéis inclusive ficavam cercados, então eles ficavam isolados em hotel, em que já havia toda uma estrutura ali para garantir que não tivesse a presença do vírus no hotel, e iam do hotel para o local de treinamento ou para o local dos jogos. E lá eles conseguiram fazer os jogos. Como foi a bolha da Champions League em Lisboa, ou da Liga Europa lá na Alemanha, da Liga Europa, da Champions League feminina ali na Espanha. Né? Você cria esses formatos, o torneio assim, para o final da temporada com competições internacionais. Por quê? São poucos times que vão jogando em mata-mata, então você vai jogando, e à medida que o time vai sendo eliminado, ele volta para casa, então a estrutura inclusive vai diminuindo ao longo dos dias, né, que vão desenrolando, e você ainda consegue isolar os jogadores por um tempo ali, vão ficar um mês, 15 dias, sei lá, enclausurados num lugar, é um esforço, é um trabalho, eles não gostam, mas dá para encarar. Né? E você faz isso e você prevê isso de uma forma que você consiga até contornar eventuais restrições de viagens. Por exemplo, talvez até lá, e até lá talvez seja abril, maio na Europa, ou aqui no caso da América do Sul, janeiro e fevereiro, talvez restrições de viagem já tenham diminuído. Então ou você consegue antecipar algumas restrições, como por exemplo, o jogador que tiver aqui vai ter que passar por teste, quarentena, sei lá o que, vai ter que por 2, 3 testes antes de poder ser aceito a entrada dele no outro país, tudo. Então você faz ali no final da temporada as competições internacionais e depois disso que você joga os jogos de seleção. Né? Primeiro as competições internacionais de clube, depois jogos de seleção, e no caso da Europa emenda com a Eurocopa. Então jogos de eliminatórias de Copa, Liga das Nações, sei lá o que estão sendo realizados, que seriam realizados, você cancela e joga tudo um pouquinho antes da Eurocopa começar e já emenda com a Eurocopa. Antes disso, você tem uma reta final de Champions League ali em bolhas ali que você selecione. E depois você põe todas essas competições nacionais para acontecerem, porque daí cada um fica dentro do seu país, não tem viagem internacional envolvida, jogadores também não vão ter motivo para ficar indo para o país dele de origem e voltando por causa de eliminatórias de Copa do Mundo, fica todo mundo fechadinho ali, que daí pode o jogador ficar na sua casa, e da casa para o estádio, do estádio para o centro de treinamento, ficar vivendo ali com as restrições que estão impostas hoje. Mas os jogadores, cada país vai ter o seu cenário da pandemia, e os jogadores ficam vivendo dentro dessa situação. Alguns melhores, alguns com cenário melhor, alguns com cenário pior, mas eles conseguem ficar ali, e você tá jogando, e você joga, né? Que é mais ou menos o que eles têm feito, só que sem essa questão das viagens internacionais, que faz com que, por exemplo, o jogador que de repente ele tá convivendo pegar o Firmino, Roberto Firmino, ele tá um jogador qualquer, aleatório que eu peguei. Ele tá convivendo ali no Liverpool, daí ele viaja para o Brasil, se mistura com os jogadores da seleção brasileira e depois viaja de volta pro Liverpool. Se tiver uma contaminação ali na seleção brasileira, ele pode levar pro Liverpool, ou vice-versa. E daí lá no Liverpool, ou então ele pega o Salah, agora deu no Egito, entendeu? Você evita isso, evita que um atleta faça contato com muitos outros atletas, além daqueles que já estão dentro do convívio diário dele, dentro do clube. Isso vale aqui também para a América do Sul. Você realiza primeiro as competições nacionais, então você adapta a tabela e você antecipa, né, os jogos do campeonato nacional, e depois você joga a Libertadores e a Sul-Americana, a reta final delas. E você pode até fechar em bolhas. Talvez esse plano tenha que ser feito. Como até foi um pouco na temporada passada em alguns lugares, caso da Europa, ali que quando volta o futebol joga todos os campeonatos nacionais e depois faz a Champions League. Fizeram isso. Talvez seja o caso de pensar nessa possibilidade, antecipando os jogos do campeonato nacional para terminar antes e depois você faz toda a Champions League de uma vez só. Né? Talvez tenha que pensar nisso. Pelo menos o plano seria bom elaborar o plano para ele estar pronto
caso precisasse. Caso venha um problema e você tenha que resolver rápido, você já tem a solução pronta. E não custa nada fazer planejamento. Você não precisa botar ele em vigor, mas não custa ter ele planejado. Então, tem gente lá que é gestor do sei lá o que, é pago para fazer isso. Então, que façam, né? Que tenha esse plano em andamento. A NHL, né, a National Hockey League, por exemplo, já está considerando que vai haver muita dificuldade de ficar fazendo os jogadores ficarem viajando do Canadá para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Canadá. Um problema que aconteceu na Major League Baseball, que o Toronto Blue Jays teve que jogar em Buffalo para não ter que ficar viajando, entrando e saindo do Canadá toda hora, que eles não teriam autorização para isso, não tiveram, e no hockey poderia acontecer isso. O que eles estão planejando? Até criar um grupo, uma divisão, né, um grupo só entre os times canadenses, em que eles só jogariam entre si na temporada. Por quê? Porque daí você não precisa fazer as viagens internacionais. Você só faz as viagens internacionais quando chegar nos playoffs, e daí já é mais já no meio do ano que vem, talvez assim, o cenário da pandemia já seja outro, ou talvez você consiga ter tempo de criar um esquema de bolha, sei lá o que, para viabilizar a realização dos playoffs da NHL. Mas eles já estão com esse plano em elaboração. Vai ser implementado? Não sei, não sabe, não está definido, mas já está sendo elaborado. E é o que deveria estar fazendo aqui no Brasil, na Europa, primeiro a partir das confederações continentais, pensando nisso, porque envolve muito elas adaptarem o calendário das competições dela e depois elas passarem isso para baixo para as confederações nacionais adaptarem o plano delas a esse plano continental e permitir que o futebol continue sem parar, caso a decisão seja realmente essa, independentemente da situação em que a pandemia chegue nessa sua segunda onda. Mas é isso, então se gostou do vídeo da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.